75 anos da Federação Portuguesa de Golfe. Um podcast por Miguel Franco de Sousa. A Federação Portuguesa de Golfe foi fundada em 1949 pela mão do Oporto Golf Club, Clube de Golfe de Miramar, Clube de Golfe de Estoril e Lisbon Sports Club. Este ano comemoram-se os seus 75 anos e este podcast está integrado nesta efeméride. O meu nome é Miguel Franco de Sousa, jogo golfe há 40 anos, o golfe é a minha vida e a minha vida é o golfe. Hoje sou presidente da Federação Portuguesa de Golfe e neste podcast terei convidados que fazem parte da história da Federação Portuguesa de Golfe. É hoje o nosso convidado, José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties. Zé, muito bem-vindo a este podcast dos 75 anos da Federação Portuguesa de Golfe. Muito obrigado pelo convite. Com a aquisição da Comporta, a Vanguard tornou-se num player muito importante no golfe nacional. E como é que vês o golfe num portfólio tão vasto como é aquele que é o vosso da Vanguard? Para este projeto da Comporta, que é composto por dois loteamentos, o Dunas e o Torre, em que tínhamos construído dois campos. O objetivo, como foi sempre desde logo, construir dois projetos de altíssima qualidade e, portanto, a preocupação foi saber se o campo de golfe teriam também que ter esse mesmo posicionamento. No caso do Dunas já estava um projeto parcialmente feito pelo David McLay-Kidd, que no fundo foi refeito, adaptado, mas já estava uma parte concluída, mas que infelizmente as condições de manutenção obrigaram a refazer, mas de facto o projeto sempre tinha uma qualidade que era a qualidade que nós pretendíamos e portanto mantivemos o projeto com algumas pequenas alterações do ponto de vista do campo e depois, já de acordo com o nosso projeto do ponto de vista da sustentabilidade, da construção da madeira, mudámos tudo o resto, ou seja, clubhouses feitos em madeira, etc., para que tivéssemos ali um projeto de classe mundial. Já no Torre era um pouco diferente, era um projeto que inicialmente tinha sido feito pela Ryder Cup, do Tom Fazio, e aí decidimos fazer um campo diferente, mais pequeno, mais técnico, complementar ao David McLay-Kidd e no fundo ter ali numa zona de 10 minutos de distância dois campos diferentes, complementares, mas ambos com muita qualidade. E é o que está a ser feito, portanto o primeiro foi inaugurado em 5 de outubro do ano passado e o Torre, vamos começar a fazer a plantação da relva dentro de um mês e meio e vai estar aberto no primeiro semestre do ano que vem. O campo da Torre tem uma particularidade que foi desenhado por um dos maiores golfistas mundiais, o icónico Sérgio Garcia. Porquê é que recai a escolha no Sérgio Garcia para o desenho do campo da Torre? Uma conversa que nós tivemos em tempo com quem nos apresentou, portanto o Dirk, que nos tinha sugerido que achava interessante, ele conhecia o campo do Dunas e achava que o Sérgio podia ser uma pessoa para fazer um projeto muito interessante, diferente, ainda por cima sendo espanhol e sendo o mercado espanhol muito importante para Portugal, é que podia ser de facto uma opção muito interessante. E conheci o Sérgio em Barcelona em 2019, enfim, damos bem à primeira. Ele apresentou-nos uma sugestão de desenho muito interessante, a equipa dele excelente e portanto fechámos acordo algum tempo depois e portanto temos vindo a trabalhar desde então e estou muito satisfeito com a seleção e com a escolha e eu acho que as pessoas vão ficar muito surpreendidas com o campo. Se calhar não vão, porque estamos à espera de um grande campo de golfe, obviamente, de um grande jogador como o Sérgio Garcia. E como é que fez enfim, aquela região, obviamente está-se a tornar um destino de golfe reconhecido mundialmente e procurado por todas as pessoas de todos os países do mundo, um destino de qualidade, e tem ali já um conjunto de campos de golfe. Vês que os campos de golfe estão todos a acompanhar este vosso objetivo de qualidade, ou de oferta de qualidade dos campos de golfe, de manutenção de serviço, ou achas que há aqui ainda um trabalho que vai ter que ser feito para que aquela oferta seja efetivamente de qualidade para o residente e turista que nos procura? De facto, o tipo de jogador que procura hoje a Comporta, não só o jogador de golfe, mas em geral quem gosta da Comporta e quem pretende visitar ou fazer férias na Comporta ou residir na Comporta, ainda que de forma parcial, de facto é um segmento muito, muito alto. E portanto de todos os lados, mas necessariamente muitos Estados Unidos e agora também da Europa e do Brasil. O objetivo é sempre fazer qualquer coisa que tenha um posicionamento de facto muito, muito alto. Mas ao mesmo tempo do que isso, até por conversa quer com a Câmara Municipal da Grândola, quer de Alcácer, para que a Comporta pudesse ser um destino, é importante que a maioria dos campos sejam abertos ao público. E portanto nós, embora tínhamos um clube, enfim, que vai ter algumas condições especiais para quem ingesta ou compra nas nossas propriedades, a verdade é que ele vai estar disponível para o público em geral. E isso é importante para a região porque faz movimentar muito negócio e muita atividade de toda a zona.
Eu acho que dos campos existentes, bom, há um que em princípio será fechado, mas há outros dois de muita qualidade, e eu diria que num, que já está há muitos anos a funcionar, é um campo extraordinário, mas que pode melhorar no serviço. E o serviço, julgo eu que, sem desprimor, mas eu acho que pode ser elevado, porque de facto a clientela que hoje existe naquela zona é muito diferente da clientela que existia nos últimos anos. E o Pinheirinho, que é um belíssimo campo também, enfim, segundo sei, está-se a preparar para o ano próximo a abrir já com o Clubhouse, e portanto teremos 4 campos de exceção, e portanto, ou seja, teremos a Comporta como um novo destino de golfe a 1 hora de Lisboa. E o golfe, sem dúvida nenhuma, que é uma âncora importante em toda a oferta turística e hoteleira e residencial ou imobiliário para a região. O golfe tem sido um dos fatores diferenciadores quando uma pessoa procura uma casa na Comporta? O golfe já tem um tipo de clientela que foi muito especial, de elevado poder de compra, e portanto um campo de golfe, mesmo quando as pessoas não jogam, gostam de saber que têm uma propriedade junto de um campo que é da classe mundial. E felizmente isso temos tido esse reconhecimento, as coisas estão a correr particularmente bem, estamos muito ativos no mercado. Ainda hoje temos o Rodrigo Henrique, que é o nosso gestor do campo em Dubai e Abu Dhabi neste momento, a promover o campo. Temos muitas reservas do mundo inteiro e, portanto, isso é muito bom para posicionar quer o nosso projeto, quer a zona toda. Agora, do ponto de vista do desporto, para nós é uma âncora, portanto, uma das áreas que nós pretendemos ter como âncora para fixar as pessoas, quer a viver, quer a visitar, é o desporto. Seja o golfe, ténis, pádel, pickleball, e depois outros tipos de atividades complementares, seja os nossos amigos da Cabeça da Areia, enfim, muitas outras atividades. Na verdade, iremos ter 28 diferentes esportes que podem ser praticados ali. E isso acho que é essencial para fixar de facto as pessoas, e é isso que se pretende, não é? Reduzir a sazonalidade. Isso o golfe faz de forma brilhante, e se calhar como nenhum outro desporto, e portanto estamos muito focados nessa matéria, ou seja, promover ao máximo o golfe, sobretudo nas épocas baixas, que na Comporta é a partir de outubro até abril, maio, não é? Está nos vossos planos, em termos de promoção dos campos de golfe, a aposta num grande evento de golfe profissional? Várias solicitações ou convites, um deles até exatamente onde está neste momento o Rodrigo. A questão que estamos a ver é se a Comporta já é uma área de facto muito reconhecida, e a organização de um torneio muitas vezes implica que o campo esteja muito tempo indisponível, e por isso é uma coisa é uma situação que nos tem levado a repensar ou a pensar se vale a pena ir por aí. E por outro lado, estes grandes eventos normalmente requerem apoios também, certamente governamentais, e portanto às páginas tantas começamos a pensar, bom, se tentar fazer com que a Comporta tenha um torneio desse género, se calhar vamos ter muitas críticas muitos outros sítios, e nós não queremos disputas nem polémicas, e portanto se calhar vamos fazer o nosso caminho. Se a oportunidade surgir, veremos, mas convites temos tido, 2 em concreto, estamos a pensar, mas não é para já prioritária para nós. Sim, não tenho dúvida que qualquer organizador, qualquer circuito ou promotor de eventos gostaria de fazer um torneio no vosso campo. O campo é de facto extraordinário, já tive a oportunidade de jogar 3 ou 4 vezes, tem um layout inacreditável, um enquadramento paisagístico único, um desenho altamente desafiante, efetivamente é um campo que efetivamente é desafiante tanto para bons jogadores como menos bons jogadores, e muito bem enquadrado na paisagem. Parece que é um campo que está ali estabelecido já há muitos anos. As questões ambientais são para vocês obviamente uma enorme preocupação, certo? Certo, portanto, nós pensámos, este projeto da Comporta começou a ser pensado em 2018, portanto, em março de 2018. A transação foi muito mais complexa do que nós antevíamos, na verdade só foi concluída em novembro de 2019, portanto, teve como um aspecto positivo foi que durante esse hiato de tempo deu-nos para pensar em muitas áreas, em muitas coisas, nomeadamente sobre o tema de como é que iríamos desenvolver este projeto. E foi nesse hiato de tempo que pensámos no tema das casas em madeira, de engineer wood, construção sustentável, industrializada, e a tecnologia nas suas diferentes vertentes. Obviamente, no caso do golfe, e isso já estava previsto anteriormente, através do METAR, um tratamento terciário, usando as águas tratadas para a rega quer do golfe, quer dos jardins. Enfim, todo um conjunto de sistemas que foram utilizados para, por exemplo, reinjetar no subsolo as águas das chuvas, sistemas muito eficientes do ponto de vista da rega. Por exemplo, nós temos talvez o sistema mais eficiente de rega,
que existe no mercado, que por acaso chama-se, os torniquetes são Infinities, no fundo são sistemas computadorizados que permitem a máxima eficiência na rega, com ligações com GPS, enfim, com um tipo de relva que nunca tinha sido cá usado e que de facto utiliza muitíssimo pouca água. Além de depois tudo o resto, os sistemas de eliminação computadorizados, tudo isso foi tudo pensado para reduzir ao mínimo possível o consumo quer de energia, quer de água. E a madeira, pensado também porque, do ponto de vista do consumo de energia, as casas são muito mais eficientes do que um sistema tradicional de construção civil, e ao contrário do que é tradicional, que é um edifício de betão ou de tijolo, que é emissor de CO2, a madeira é o contrário, sequestra e captura o CO2 e, portanto, do ponto de vista ambiental, eu diria que aquele projeto, estou convencido que vai ser provavelmente o mais eficiente que alguma vez foi feito em Portugal e provavelmente na Europa, e se foi feito na Europa, provavelmente no mundo. E tudo isto tem a ver com tecnologia de ponta que foi contratada nos últimos anos e isto evoluiu muito, não é? Sim, mas também tem a ver com a visão do proprietário. Às vezes, quando se começa tarde, que foi o nosso caso, temos acesso, obviamente tem que ter uma visão e tem que ter a vontade de querer fazer. Mas hoje as tecnologias são disponíveis. Têm custos e requerem normalmente investimentos muito significativos. Mas muitas vezes nós olhamos sempre para estas coisas como há duas visões diferentes. Uma é investir pouco e depois consumir mais, ou investir mais e consumir menos. E, portanto, nós fomos para essa alternativa, que é investir mais. Evidentemente que esses sistemas de rega ou das hectares terciárias são mais caros que a secundária ou por simplesmente nós fazer. Só que depois a eficiência, ao longo do tempo, verifica-se, portanto, um consumo de energia desses sistemas de eliminação. Eu diria que a rentabilidade dos mesmos é, se calhar, um ano. E, portanto, a questão é saber se pretende, como estes sistemas são para durar muitos anos, de facto, algo que custa mais dinheiro, mas que no fundo que é amortizado ao fim do ano, vale a pena, não é? E no caso da rega, tudo o resto, os sistemas nós fizemos uma parceria com a John Deere, portanto, os equipamentos que nós temos de manutenção do campo, tudo controlado por GPS, etc. A eficiência em tudo é procurado ao máximo. Aliás, agora estamos a testar neste momento os veículos autónomos, cujos resultados têm sido bastante interessantes. Para todas as áreas do campo de golfe? Sim. Porque isto, para quem não sabe, são pequenos robôs autónomos que funcionam autonomamente e cortam a relva à altura que for precisa. Claro, temos alguns vídeos engraçados, porque ele não permite que, embora sendo autónomo, tem que estar com o operador. E é engraçado ver alguns vídeos que o operador está a jogar o telemóvel e está a máquina a fazer tudo sozinho. Esse vosso posicionamento é fundamental para um cliente exigente como é aquele que procura a comporta, certo? O segmento das pessoas que procuram a comporta, muitos deles, sobretudo os mais altos, têm hoje em dia uma atenção muito particular para o tema do meio ambiente e da sustentabilidade. E alguns deles, aliás, não comprariam se isso não estiver assegurado. E, portanto, eu diria que também é um fator diferenciador. Portanto, nós temos tido muitos alemães a jogar, talvez até nesta fase assim, mais em termos de Singapura, e portanto todas essas pessoas são muito atentas ao tema e sabem, e portanto os edifícios de madeira, os benefícios da madeira, gostam muito, e o facto de nós irmos desenvolver todos os loteamentos são feitos em madeira, nós não vendemos lotes, vendemos casas construídas, portanto para garantir a coerência arquitetónica, mas ao mesmo tempo a eficiência do conjunto. E isso para eles é um fator diferenciador e, portanto, neste momento acho que foi uma belíssima decisão que tomamos e é para ser levada a sério até ao fim. Sim, porque nós hoje vemos de facto quem vive na indústria do golfe e na modalidade esportiva golfe sabe o que é que são as nossas preocupações em termos ambientais e da procura de meios eficientes, eficazes de consumo de água, de gestão da água, dos recursos que estão disponíveis. O que é que achas que está a falhar? Porque a ideia do público em geral não é que o golfe é um bicho-papão, é que o golfe consome água, é que o golfe consome recursos e nós sabemos, cá estamos, que isso não é verdade. Estamos a falhar nessa comunicação? De certeza. Tu és um grande comunicador e fazes questão de escrever e expor as tuas ideias e com atenção e percebo que se calhar não chega a tanta gente como nós gostaríamos que chegasse. Sim, desde logo fica essa sempre a ideia de que é um desporto de elite e parece que só os privilegiados é que podem jogar e que não é o caso, não é assim, e basta ver o que é que se passa lá fora e, portanto, e segundo, de facto há muito pouca percepção, há muito pouca informação. Por exemplo, se nós formos da Madeira, há muita gente que diz a Madeira é péssima para os fogos, é o contrário, exatamente o contrário, ou se usar Madeira dá cabo de floresta, é exatamente o oposto. Portanto, há muito pouca informação. Portanto, nós próprios tentamos, e temos alguns sites informativos, mas as pessoas leem pouco e, sobretudo, leem muitas vezes pregonas e, portanto, ficam muito essa situação de sabem pouco do que estão a dizer. O golfe, o tema da água
é recorrente quando há outras áreas onde haveria muito por falar sobre essa matéria. E depois há um outro tema que agora fala-se, por exemplo, da dessalinização, mas nós sistematicamente falamos do último recurso, que é a dessalinização, quando antes disso há muita outra coisa, há muitos outros investimentos a fazer, nomeadamente nas infraestruturas de transporte de água. Sim, porque essa dessalinização está ainda por provar que seja de facto muito, muito eficaz, quer o consumo de energia, quer o que fazer ao sal que sobra da dessalinização. Sim, são questões ainda que estão... Há soluções, mas isso tem que ser feito, tem que ser visto de uma forma integrada, nunca deve ser feito, não deve ser feito projeto a projeto, tem um custo assinalável, mas mais do que isso nós temos é que saber reter as águas das chuvas, porque nós enviamos para o mar milhões de hectolitros todos os anos e perdemos imensa água no transporte. Devíamos primeiro tratar dos temas de transporte de água antes de estar a falar da dessalinização ou de outras soluções. Também daquilo que são as redes de abastecimento público, aquilo que as redes de abastecimento público perdem, municipais, perdem por ano de água, de perdas, que não são água, que não é faturada, era suficiente para regar 400 a 500 campos de golfe por ano. E, portanto, há aqui ainda um trabalho, obviamente, dos municípios. Mas eu acho que é preciso começar por essas áreas em primeiro lugar. Há muitas entidades que são grandes especialistas na matéria, nós temos estado a trabalhar com algumas delas, e portanto aí é que deve incidir o esforço, em vez de estar agora a inventar uma nova solução, que não é uma solução mágica, é uma solução para resolver um problema que é causado por incúria ao nível do investimento público. Não é? Aliás, nós recentemente, e passa aqui a publicidade, mas um recente patrocinador da Federação é a Aquapor, que é precisamente uma empresa especialista na gestão das redes de abastecimento públicas. Vão ser nossos parceiros, portanto, também, pronto, é bom sinal. E agora ainda a propósito desta, e fugindo aqui um bocadinho das questões ambientais, mas daquilo que é a importância do golfe em Portugal, como sabemos, o golfe gera mais de 2 mil milhões de euros, tem um impacto direto e indireto de mais de 2 mil milhões de euros, gera 16 mil postos de trabalho, gera receita fiscal, combate a sazonalidade. Vês um Estado preocupado com o golfe e com a promoção do golfe? Não. Aliás, devo dizer que nós internamente não contamos rigorosamente com nada, seja do Estado ou de qualquer outro departamento. E não pedimos nada, fazemos o nosso caminho, porque também sei que não vale a pena estar a perder muito tempo, nem ficar a depender de ninguém. Nós temos um objetivo muito claro, que é ter a Comporta como um destino de classe mundial de golfe, ter 2 campos de classe mundial, ter 2 projetos de classe mundial, sermos altamente sustentáveis e, portanto, tudo o resto que vem da caixa, se vier, se não vier, também não passa nada. E, portanto, a minha resposta é não. Como digo, não conto com o Estado em coisa nenhuma. Mas também já agora que não chateiem. Sim, claro que ajuda se não criarem entraves ao investimento. Enfim, tem sido sempre, digamos, a nossa burocracia, de facto. Os franceses inventaram a burocracia, nós perfeccionámos e os brasileiros fizeram a fase final, ainda tornaram mais eficiente, mas a verdade é que é um drama em muitas situações, demora-se anos às vezes a resolver coisas que se podiam resolver em minutos e justamente por isso nós tentamos ao máximo possível ser totalmente independentes, cumprir a legislação no melhor possível, isso aliás não é possível sempre, mas sermos independentes. E por isso, com o tema da pergunta inicial sobre fazer um torneio internacional, isso, nós não temos a paciência para estar à procura de financiamento, mas embora se perceba que estes torneios que têm custos muito avultados, é difícil de um promotor com um campo ou 2 suportar sozinho a despesa, mas também se não vir que existe uma grande procura ou grande preocupação com isso, como tem sido nos últimos tempos em Portugal, também não é por aí que nós caminhamos. Há bocado falaste da questão do golfe é uma modalidade para todos. Nós temos aqui em Portugal este sistema esquizofrénico quase. Por um lado somos um país magnífico para se jogar golfe. São mais de 300 mil pessoas que nos visitam todos os anos. Como disse, tem um impacto económico brutal, gera emprego, combate a sazonalidade. Mas temos ainda uma modalidade que teima em ter taxas de crescimento brutais e sabemos do que falamos. Estamos aqui como Federação Portuguesa de Golfe. Vocês vão querer embarcar a comunidade local, permitir que alguns jovens, obviamente que é um campo com características muito particulares, mas vão tentar promover o golfe junto da comunidade local? Sim, nós temos um conceito que é estar muito aberto às comunidades, e a comunidade quer de Alcácer, quer de Grândola. Ainda a semana passada, por exemplo, nós trabalhamos com a Joana Vasconcelos e, portanto, levámos 35 jovens de Grândola a visitar o ateliê dela, numa visita exclusiva, que, segundo sei pela vereadora, foi um sucesso tremendo. Depois foram à mate. Portanto, nós temos uma parceria, o nosso embaixador é o Figo, o Pedro Figueiredo. Portanto, o objetivo é o Pedro, agora no verão, ensinar uma série de jovens locais a experimentar a modalidade. Depois o
o Appleton no golfe, enfim, temos os irmãos no paddle, e portanto temos várias iniciativas desse género em curso, quer na natureza desportiva, quer na natureza cultural, justamente para puxar as comunidades para o nosso projeto. Este projeto tem um aspecto muito importante que é a grande causa da pobreza naquela região tem muito a ver com a sazonalidade. E, portanto, ao criar-se iniciativas, que sejam desportivas, culturais ou outras, vai permitir resolver o problema da sazonalidade. Porque é difícil ter um negócio, seja ele qual for, por exemplo, um café, se tiver atividade em julho, agosto, setembro, e depois não tem praticamente ninguém durante o resto do ano. Isto é impossível fixar pessoas, é impossível de criar emprego qualificado nessas condições. Felizmente, a Comporta tem evoluído, já abriu vários hotéis e vê-se hoje que há, por exemplo, restaurantes, apoios de praia que já funcionam 10 a 11 meses por ano, e isso já é um pouco o resultado deste trabalho que tem sido feito, não necessariamente por nós, por outros que já começaram ali a desenvolver hotéis. O que se pretende é, com maior dimensão e eventualmente com maior qualidade, resolver de forma definitiva o tema da sazonalidade, porque isso é de facto o elemento mais penalizador do desenvolvimento de toda a região. Um projeto como o nosso vai atrair uma quantidade enorme de pessoas com todo tipo de qualificações, seja advogados, seja contabilistas, seja engenheiros, manutenções, etc. É uma coisa brutal, não é? E isso vai desenvolver muito aquela zona. Não é? Além da receita fiscal, a receita fiscal é brutal. Brutal para as câmaras municipais. Portanto, está-se a ver quer a reabilitação que está a ser feita em Alcácer, quer em Grândola, não é? Portanto, se souberem aproveitar esse encaixe, vão poder fazer muita coisa a bem das populações locais. Não é? Que isso é uma questão importante. Este vosso apoio, o desporto, ainda agora falaste do Apple, portanto, temos rugby, temos ténis, temos golfe, não sei o que mais me dá. Paddle. Esta vossa presença no desporto prende-se com uma questão de sustentabilidade, de responsabilidade social da vanguarda junto à comunidade portuguesa, e nomeadamente a desportiva? Também. Foi uma das poucas coisas boas que o Covid teve, foi que mostrou que o desporto pode ser uma das formas de fixar as pessoas através das regiões, ou quer que seja no turismo, quer na componente residencial. E por isso eu fui ver alguns projetos, por exemplo, Costa Navarino, e verifiquei que, nomeadamente pelo Wolf, já está em 4 campos, que já trazia durante todo o ano um número muito significativo de jogadores e de pessoas. Na altura foi recebido por Nuno Sepúlveda, que agora voltou para Portugal, que está em Vila Moura, e que está a tentar fazer um projeto, ou que vai fazer um projeto também muito agregador em torno do desporto, e eu acho que é isso que Portugal, com o clima que nós temos, faz todo o sentido, não é? Portanto, nós estamos muito focados nesta matéria, mas não só o desporto, seja por exemplo, a educação, a cultura, a saúde. Portanto, nós desenvolvemos uma parceria com a CUF, no sentido de termos uma clínica aberta, uma clínica de proximidade naquela zona que faz muita falta, mas, por exemplo, com o time Vieira estamos a fazer temos 3 BGEs ali na zona, na Muda, na Comporta, na Grândola, em Grândola e Alcácer, e, portanto, em que 30% das inscrições são grátis para as pessoas locais que tenham necessidades, que não tenham capacidade para pagar. E depois temos investido em muitas atividades. Nós somos parceiros da Gulbenkian, somos parceiros da Serralves, e nesse contexto também estamos a preparar visitas dos miúdos de Grândola e de Alcácer a Lisboa a ver os museus. Somos fundadores da Escola 42 de Lisboa, que é uma escola de programação grátis e que já está a formar 650 pessoas por ano. E, portanto, que está a ter resultados absolutamente extraordinários, liderado pelo Pedro Santa Clara. Enfim, estamos a investir, temos muitas atividades nessa matéria, umas mais conhecidas que outras, mas, no fundo, também é a nossa forma de give back à comunidade. Temos tido sucesso, felizmente. Sem lucro é impossível financiar este tipo de atividades e, portanto, o golfe, para nós, está-nos a correr bem. Vai correr ainda melhor com o segundo campo. O Rodrigo tem feito um trabalho excepcional e, portanto, estamos muito confiantes e achamos que vai ser uma forma muito importante para reduzir a sazonalidade da região. E depois, normalmente, nós temos muitos torneios marcados, e um dos temas que nós gostamos é justamente depois a comunidade local, os restaurantes, etc. Fazemos torneios, as pessoas vão almoçar aos outros restaurantes, enfim, e isso começa a ter impacto na região, sobretudo nestas épocas baixas. Não é? Muito bem, Zé, muito obrigado. A conversa poderia demorar se calhar mais 1 hora, mas o tempo é limitado. Muito obrigado por teres vindo e votos de muito sucesso para a Vanguarda e para os 2 campos da Comporta, o Dunas e o Torre, e espero que corra tudo bem e esperamos vê-los muito em breve, provavelmente com o Sérgio Garcia, um dia destes na Comporta. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite e parabéns para os 105 anos. Muito obrigado e obrigado também pelo vosso apoio. Obrigado. Este podcast teve o patrocínio do Banco BPI e da Vanguard Properties.